Então vamos lá, pessoal. Pressão de um líquido, teorema de Stevin. Né? O que esse teorema fala? Né? Se eu imaginar aqui dentro do fluido, né, um volume qualquer imaginário, e esse volume vai poder ter qualquer área que eu quiser, ser do tamanho do líquido, ser um cilindro menor, igual está aqui, né, encaixado dentro do líquido. O que eu tenho aqui atuando? Né? Eu tenho uma coluna de ar aqui dentro, que vai estar exatamente em cima dessa área, e eu vou ter aqui uma coluna, né, desse fluido, desse líquido que está aqui, né, vai depender da densidade dele, quão denso é, pode ser mercúrio, mel, água, né, o ar, tudo é um fluido, né? O ar está aqui em cima. Quando eu entro aqui no líquido, né, e líquido sempre se distribui, né, de maneira uniforme, né, homogênea, então a densidade, né, pode ser equivalente à massa específica. Então, nesse caso, que acontece? O que eu tenho de pressão aqui no fundo, né? O que vai ser exercido pressão aqui no fundo? Vai ser o somatório, né, dessa força que atua aqui, que é a força-peso, mais a força-peso desse cilindro imaginário que eu imaginei aqui. Né? Eu tenho esses dois pesos somados. Isso aqui vai dar uma normal aqui embaixo, né? Que vai ser uma força de reação, não só o peso desse líquido, mas também da coluna. A coluna de ar, né, até o final da atmosfera, ela tem um determinado peso, né? Que eu posso imaginar. Pô, mas eu não tenho o ar todo de toda a superfície, de toda a atmosfera. Não, aqui em cima eu pego a contribuição somente em cima dessa área. Essa área eu já viu que eu posso pegar a área que eu quiser. Podia pegar o tamanho todo desse recipiente aqui, né? Aí eu ia ter uma coluna de ar maior, né? E consequentemente um peso maior aqui em cima. Mas eu também iria ter uma superfície maior onde iria ser aplicada essa força. Né? E eu ia ter também um peso de líquido maior, que eu ia estar pegando uma porção maior do líquido. Então isso iria se compensar naturalmente. Acaba que eu não preciso me preocupar com essa área. Né? Não importa a área que eu pego. Se eu pegar uma área maior e pegar mais ar, eu vou estar também pegando mais fluido e, consequentemente, eu vou ter uma área maior aqui, onde a pressão vai atuar e vai compensar, né, essa pressão. Então, no fundo, vai ficar a mesma coisa. Tanto faz se eu pegar uma área grande, uma área pequena, a pressão vai ser a mesma. Tanto que eu analiso essas forças, né? Se eu quero transformar força em pressão, eu sei que pressão é o quê? Força dividido pela área. Eu multiplico, então, pela área que eu sobre a qual eu estou atuando. Mas como todo mundo aqui está atuando sobre a mesma área, né? Eu escolhi isso, né? Que a área seja igual para todos esses fluidos, tanto o ar quanto o líquido. Então essa área é igual para todo mundo. Se eu passo essa área para cá, ela vai cortar com essas, né? E a contribuição dela vai sumir. Só que eu volto com a contribuição para transformar força sobre área e falar agora de pressão, em vez de ficar falando de força. Então eu vejo aqui que a pressão, que é essa reação, né? Essa força normal de reação, quem é essa pressão? Vai ser igual. Igual por quê? Porque está em equilíbrio, né? Essa força aqui não está ganhando das outras duas. É justamente o valor, né, exato que fez. Se ganhasse, o que ia acontecer com esse fluido? Essa água ia estar escoando. Né? Que é o que acontece, por exemplo, se eu repentinamente tiro o ar daqui. O fluido vai subir. Por que ele sobe? Porque aí essa normal instantaneamente passa a ganhar, né? Como ela era o somatório das duas e agora eu tirei uma, esse peso agora não vai aguentar segurar ela, então ela vai subir, né? Se eu tiro o ar daqui e boto o vácuo, sobe, né? Igual lá quando tá na Estação Espacial Internacional, né? Eu tô numa garrafa, seguro um pouquinho o líquido, sai voando. Por quê? Porque agora eu não tenho mais essa contribuição dessa força. E aí ela acaba ganhando, até,
né, que eu chego num determinado momento. Se eu tivesse aqui um líquido bem, um cilindro bem grande, né, que é o que Torricelli fez aqui, né? Ele pegou um fluido bem denso, né, para não ter que pegar senão ele ia precisar de uma vareta gigante, né? Se eu botasse água, alguma outra. Então eu pego uma coisa bem densa, né? O mais denso possível é o mercúrio. É mais denso que o chumbo, né? Então eu pego um fluido bem pesado, né? E aí eu jogo o vácuo aqui e vejo até o quanto ele vai subir. O quanto ele subiu é o quanto o peso, né, consegue, quanto essa pressão consegue empurrar de peso. Né? Chegou um determinado peso aqui, que aí essa pressão equilibra de novo. Né? Essa normal aqui embaixo equilibra com o peso. Quanto mais vai subindo, vai subindo pelo caninho, né? Ela está empurrando, mas aí quer dizer, essa coluna vai aumentando. Então esse peso agora vai aumentando, não vai ficar mais esse pezinho aqui. Né? À medida que o fluido que está aqui, né? Eu estou botando pressão aqui só nessa areazinha. O fluido que está aqui vai começar, né, a subir. Que eu tenho fluido, eu tenho líquido aqui. Então, se eu começo a subir, o que acontece? Né? Essa coluna vai ficar maior, né? Vai ficar esse cilindrozinho picotado aqui aumenta. Então, o peso vai aumentar, até que uma hora que ele vai equilibrar de novo com essa força, com essa normal. Né, que é o que acontece aqui. Subiu o máximo de 76 centímetros. E aí ele diz ali, beleza, então eu vou usar o chumbo, o mercúrio como padrão, né? E essa altura também dessa coluna para dizer que isso aqui é a pressão, é a altura da coluna de pressão atmosférica, né? E aí aqui, né? O que eu tenho aqui? Aqui a força, né, é a pressão atmosférica, é a contribuição desse cilindro de ar. E aqui vai ser a contribuição desse cilindro, né, do peso. Então isso aqui é peso, né? Só que densidade é o quê? Densidade, a gente já viu aqui. Vamos pegar aqui. Ó, densidade é massa sobre o volume. Então o que é massa? Eu passo o volume para cá. Massa eu posso chamar também de densidade vezes volume. Então aqui onde era peso, eu vou trocar a massa, o G eu deixo, mas a massa eu troco por densidade vezes volume. Volume, por sua vez, é o quê? De um cilindro, é a área da base vezes a altura, é a área vezes a altura. Só que a área é a mesma área que eu usei para todo mundo, né? Então eu corto essa área com essa. Né? Todo mundo aqui eu joguei a área embaixo para transformar em pressão. Estou chamando isso aqui de pressão de uma maneira diferente. A força é a força-peso e a área de todo mundo. Só que aí a força-peso, massa vezes gravidade. Gravidade está aqui. Massa eu chamo agora de densidade vezes volume. Volume eu chamo de área da base vezes altura. Porque aí eu elimino essa área aqui com essa. E eu vou ficar só com densidade, gravidade e altura. Né? É a mesma coisa que eu falar aqui de peso dividido por área. Tá? Isso aqui vem do peso. Né? E, claro, a gente sabe, está ligado, diretamente ligado à densidade. Né? Se eu tenho um líquido mais denso, um fluido aqui mais denso, essa pressão aumenta, né? Porque é diretamente proporcional. Quanto maior a densidade, né, mais denso isso aqui fica. Lembra que se você está usando G em metros, né, por segundo ao quadrado, SI, densidade você vai ter que usar aí quilograma, né? Quilograma por... aí se você está usando metro, quilograma por metro cúbico. Né? Tem que lembrar sempre e altura também em metro cúbico. Ou transformar todo mundo. Isso aqui é o teorema de Steve, né? Essa normal, é claro, é exatamente a soma dessas duas forças, dividido pela área, para falar isso em termos de pressão. Pressão do fundo vai ser igual à pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna, com essa área aqui fictícia, imaginária que eu quis escolher. Qualquer que seja essa área, não vai fazer diferença. A superfície isobárica, quer dizer, iso, né, igual, tem a mesma bárica, a mesma pressão,
É claro, elas têm que estar no mesmo plano, né? Para ser isobárico, no caso aí, eu tenho que estar no mesmo plano. Se eu tiver em planos diferentes, né? Se eu subo isso aqui, por exemplo, jogo esse X para cá, a única coluna que está atuando aqui é o ar. Então, aí eu vou ter só a pressão do ar aqui em cima, né? Dessa pressão dessa coluna de ar. E é o que a gente já viu aqui, né? Que a pressão da coluna líquida é justamente quando eu faço a pressão, eu fico independente da área, né? A gente já acabou de ver isso, vai ser o próprio DGH, é a pressão dessa coluna, né? No caso aqui ele escolheu um determinado cilindro, mas ele podia ter escolhido aqui o outro, né? Que preenchesse todo o fluido que está aqui dentro, igual está aqui, né? E esse DG, né? Quando eu faço o gráfico, ele é a própria tangente. Se eu ver a tangente dessa reta, vai ser o DG, é o peso específico, né? É a tangente desse ângulo, né? É o coeficiente angular dessa reta aqui, que é a reta do gráfico da pressão vezes pela altura, né? Pressão pela altura. Aqui eu vejo, né? O que é 1 centímetro de mercúrio? Vai ser centímetro, eu pego a densidade do centímetro, ó, a densidade do mercúrio, 13,6 vezes 10 a terceira quilograma metro, né? Tem que usar metro porque a gravidade estou usando em metros. E a altura também, se eu pego 1 centímetro em metro é 0,1 metros. Então, se eu misturo, se eu multiplico isso tudo, né? Eu acho 1.332,8 newtons por metro, né? Aqui, esse metro está dividindo, então eu já corto com esse, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Aí eu corto com esse outro metro aqui também, ó. Então, vai ficar quilograma por metro, segundo ao quadrado, né? Então, quando eu faço essa conta, vamos fazer essa continha aqui para a gente achar isso aqui de uma vez, ó. Por que que é assim, né? Ó, 13,6 vezes 10 a terceira, né? Quilogramas por metro cúbico é a densidade do mercúrio. Vezes a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aqui eu tenho 1 centímetro. 1 centímetro é 0,01 metros, né? Então, o que eu venho aqui, ó? O que eu tenho aqui? Vamos cortar esse metro aqui com esse, ó. Cortei com esse, ficou o metro ao quadrado, né? Cortei um dos metros aqui, que isso aqui é metro vezes metro vezes metro. Cortei um aqui. Aqui, ó, quilograma metro por segundo é o que? É Newton, né? O que é Newton? Newton é força, né? Força é massa, aceleração. Aqui é a gravidade, né? Vou botar aqui, aceleração da gravidade, peso. Vai ser o que? Quilogramas metro por segundo ao quadrado. Então, se eu junto esses carinhas aqui, eu tenho Newton, né? Então, no final vai dar isso aqui, 1.332,8, né? Aqui ficou metro quadrado, então Newton por metro quadrado, né? Achei isso aqui é 1 centímetro de mercúrio, né? Se eu tiver o milímetro, eu vou ter, se for milímetros, né, eu vou ter 133,28, né? O milímetro por centímetro, né? É dividir por 10 aí, 133, né? Eu vou conseguir botar só dentro de 1 milímetro, eu consigo botar 133 newtons por metro
quadrada, tá? Então, o que mais que fala aqui, né? A experiência de Torricelli, na qual ele definiu que a pressão atmosférica são 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros da coluna de mercúrio, né? Isso aqui é um só, né? Aí se eu quiser saber a pressão atmosférica, eu multiplico isso aqui ou isso por 76 ou outro por 760, né? E vou achar aqui uma pressão atmosférica 76 vezes 1.300, vou achar aqui 1,01 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, né? Isso aqui é 1 vezes 10 a 5, eu chamo também de uma atmosfera. Vou chamar essa pressão atmosférica de 76, chamo de 1 atm, uma atmosfera. Arredondo isso aqui para 1, então uma atmosfera é 10 a 5 newtons por metro quadrado, né? Então onde eu achar 10 a 5 newtons por metro, eu posso substituir pelo símbolo de 1 atm, né? Que é a pressão normal. Aqui também, né? Pegando nesse exercício aqui, a gente tem esse exercício aqui bem legal, né? Que mostra 3 recipientes com formas diferentes, né? Só que a pressão no fundo é igual. Aí a pessoa, né, mas aqui eu tenho um peso maior, né? Só que a contribuição do peso aqui nas paredes, né? Se eu pego uma linha reta aqui para encaixar esse recipiente dentro desse, né? Eu ficaria aqui com uma sobra aqui de massa, né? Isso aqui vai produzir uma reação nessa parede, né? Que se eu decompor, eu tenho uma componente horizontal, tanto aqui quanto aqui, né? Então essas duas componentes horizontais se cancelam horizontalmente, porque eu tenho de um lado e do outro, né? De todo lado, né? Que isso aqui é uma curva, né? Então, onde eu tiver, vai se cancelando de um lado e do outro, né? Ele faz um círculo, né? É uma superfície de revolução. E aqui eu vou ter uma componente também vertical. Essas componentes verticais, né, que vão se anular com esses pezinhos. Se eu for vendo cada pezinho aqui, coluninha de peso que tem aqui em cima, ela fizer uma coluna infinitesimal, né, bem pequenininha, para cada reação dessa, eu vou ter um peso, que é o peso dessa coluna de água que está aqui exatamente em cima desse ponto. É por isso que eu faço uma coluna com uma espessura infinitamente pequena, né? Porque eu estou tratando de um ponto, onde está atuando, estou imaginando um ponto. Ponto não tem dimensão, né? Então eu tenho que imaginar uma coluna de líquido aqui, né? Também sem espessura praticamente, infinitesimalmente pequena esse raio dessa espessura dessa coluna de água que está aqui, né? Esse raio tem que tender ao infinitamente pequeno. Então a contribuição dessa coluna de água, desse peso, é anulado por essa reação. Então, apesar de eu ter um peso maior, somente a contribuição desse líquido que está aqui, né, em cima, exatamente em cima dessa base, é que vai ajudar, né, a compor a pressão daqui de baixo. E é a mesma coisa que quando o cilindro é o contrário, né? As reações são inversas e contrabalanço eu acabo pegando só o cilindro, né? Eu pego aqui exatamente a mesma base, aqui é como se eu tivesse esse peso que está aqui, né, faltando, é contrabalançado por essa reação. Isso é bem legal. Outra coisa aqui também, ó, um líquido que está com um equilíbrio. Eu tenho um gás aqui. Quem é que está exercendo pressão aqui nesse ponto A? Né? Eu tenho aqui o ponto A. Aqui está aberto, né?
Aqui está o líquido está aqui, ponto A, ponto B, né? E o líquido subiu até aqui. Então eu tenho líquido até aqui em cima, né? Numa determinada altura H aqui. Aqui quem é que está exercendo pressão, né? Nesse ponto aqui em cima, ó, pressão atmosférica, né? Ele está aberto. Aqui não está aberto, mas também não está com vácuo. Eu tenho um gás aqui dentro, né? Então, se esse gás está preso dentro de volume, ele está exercendo uma determinada pressão, né? Que vai atuar aqui, né? Exatamente em cima desse ponto A. Então, ou eu trago essa pressão para cá, ó, e aí eu tenho aqui, ó, B, pressão atmosférica. Eu tenho peso, o que vai me levar a pressão aqui dessa pressão de B, né, que é a pressão desse peso aqui, dessa coluna, desse fluido que está aqui. E aqui embaixo eu tenho a pressão de A, que é a própria pressão do gás, né? É como se o gás estivesse vindo aqui, ó, tivesse encaixado ele aqui embaixo, ele estivesse fazendo força, né? Porque é como se o líquido fosse incompressível. O que eu aperto aqui, eu aperto aqui. O que eu aperto aqui, eu aperto nesse próximo átomo, nesse outro. Um átomo vai empurrando o outro. Então, se eu apertei aqui, essa pressão se transmite todinha para cá, para esse ponto. Então, é como se esse líquido nem existisse. Eu estivesse aplicando a pressão diretamente aqui nesse ponto, né? É um líquido incompressível. O que eu apertar aqui, eu aperto aqui instantaneamente. Né? Igual lá no trem lotado. Eu tô lá no fundo, mas não dá para entrar mais ninguém. Tenta entrar alguém na porta. O cara empurra o cara da frente, que vai empurrar o outro, que vai empurrar o outro. Ele lá na porta empurrando, eu sinto a pressão, porque o que está na minha frente vai empurrar também, não vai ter jeito. Então, a pressão que está aqui é a mesma. Ou eu pego isso aqui e boto aqui também, né? Pode ser assim, pressão de A é igual a pressão de B, dessa coluna, mais a pressão atmosférica, atuando nesse ponto. Tanto faz o ponto onde eu faço análise, não vai fazer diferença. Se aqui tivesse vácuo, por exemplo, isso aqui fechado e aqui os caras escrevessem vácuo, né? Então ia ficar só essa pressão da coluna aqui, não ia ter a contribuição da pressão atmosférica, tá? Aqui ele mostra também, né? Ah, não, aí já é outra parte. Vamos fazer então o exercício P504. Vou até trocar essa folha. Essa parte é muito bom da gente já entender logo no início, para não ficar com dúvida nos exercícios, né? P504, num vaso cilíndrico de raio... Desculpa aí minha voz, mas eu tô resfriado, então não tem jeito. Num vaso cilíndrico de 5 centímetros, é colocado mercúrio até a altura. Então, olha só, ele tem um raio, vamos pegando logo as informações aqui, ó. O raio é igual a 5 centímetros. Vou transformar tudo em metro para não ter erro. 5 centímetros. Centímetro é 10 a menos 2, né? Esse C é de 10 a menos 2. Então, já transformo o C em 10 a menos 2 e continuo aqui com M, que é o metro, não mudou. É colocado mercúrio até a altura de 50 centímetros. Então, a altura, 50 centímetros. Eu sei que isso aqui é meio metro, né? Meio metro, né? Ou 5 vezes 10 a menos 1 metro. Né? Que aqui eu tinha 5 vezes 10 a 2. Né? Só que é centímetro. Aqui é centímetro, né? E aqui... Não, 5 vezes 10 a 1. E aqui 5 vezes 10 é menos 2. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Continuo com menos 1.
sendo a densidade do mercúrio, ele está dando aqui, ó, 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, já está em metro, já está em quilograma. A gravidade, ele deu a gravidade também, ele quer que não seja 9,8, seja 10. Ah, mas eu quero calcular 9,8. Isso é problema teu, não tem que querer. Você tem que fazer o que ele está falando aqui para ficar o mais exato possível a resposta. Senão depois tu tá lá no Enem e dá uma resposta diferente do que está escrito no exercício. Ele podia ter botado que a gravidade era 1,6 metros. Problema, você vai ter que usar essa que ele falou. Você não sabe, ele não está falando em que planeta que o cara tá. E 10 a 5 é o PA, pressão atmosférica, né? Então, PA, pressão atmosférica, é de 10 a 5 PA. Cadê o PA aqui, né? Tá vendo? O PA aqui, ó, ele é um ATM, que é essa pressão atmosférica. Não sei se ele botou o PA aqui, mas tudo bem, vamos lá. Letra A, qual é a pressão hidrostática do mercúrio no fundo do vaso? Pressão hidrostática a gente viu aqui, né? É só qual é a contribuição dessa coluna, né? Aqui eu tenho atmosférica mais a coluna, né? Qual é a contribuição dessa coluna? dGH. Então, é só a gente multiplicar. Letra A. Qual é a pressão hidrostática, né? dGH. dGH é essa pressão hidrostática. E ela vai ser o quê? O que vai ser essa pressão essa pressão hidrostática? Vai ser densidade do mercúrio, 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, vezes a gravidade, 10 metros segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 5, vezes 10 a menos 1 metro. Vamos fazer igual a gente fez no outro, ó. Cortei esse metro com esse aqui, ficou 2. Eu quero deixar 1 metro quadrado aqui, não quero cortar aqui não. Esse cara eu quero juntar com esse, ó. E aí eu vou chamar isso aqui de Newton. Então como é que fica aqui, ó? Vamos ver aqui, ó, 13,6 vezes 5, né? Então aqui vai dar 30, né? Vai 3, 15, 18, vai 1, vai dar 5, 6, 680, né? Esse cara vezes esse. 680. Esse 10 aqui anula com esse, né? Isso aqui é 10 a 1 vezes 10 a menos 1, né? Quando eu somo, vai dar 10 elevado a 0, dá 1. Anula no sentido de virar 1, né? Vai virar 1 aqui na multiplicação e ele desaparece. Então, o que é que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter... Aqui eu tenho 10 a terceira, né? Então, eu vou ter 680. Essa pressão dessa coluna vai ser 680. Aqui eu cancelei, né? Aqui, né, é 608, não, 68, né? Então isso aqui é 68 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado.
né? Eu posso dizer que isso aqui é 6,8 vezes 10 à quarta, né? Empresto um 10 para cá, newtons por metro quadrado. Isso aqui vai ser a pressão dessa coluna. Só que ele quer em PA, né? Em termos de PA. Ele falou aqui que isso aqui é pressão atmosférica, é 10 a 5 PA. Né? Então, quem é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, ela vai ser quanto? Vai ser 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, né? E isso aqui é igual a 10 a 5 PA. Então, PA eu passo para cá dividindo, né? Ou eu divido aqui logo, né? Aqui eu tenho 1 também. Então, eu vou ver que a PA é igual a 1 PA é igual a 1 newton por metro quadrado. Então, onde eu tiver newton por metro quadrado, eu boto PA. Então, isso aqui é igual a 6,8 vezes 10 a quarta PA. Né? Então, vamos lá, ó. Qual é a outra? A pressão total no fundo. A pressão total no fundo, né? Eu tô aqui. Aqui eu tenho a pressão da coluna, né? E eu vou ter a pressão total aqui do fundo. Só que aqui eu tenho também a pressão atmosférica em cima. Antes eu calculei somente essa contribuição aqui do peso. Mas se eu quero saber essa aqui, né? Como isso aqui não está subindo nem descendo, está em equilíbrio, essa pressão é igual à soma dessas duas. Da pressão dessa coluna com a pressão atmosférica. Então é só eu somar aqui, né? A pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da minha coluna. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser pressão atmosférica, né? A gente já viu que é 10 a 5 PA. Vamos botar em PA para a gente já dar a resposta em PA. Mas o que eu achei aqui, né? Que foi 6,8 vezes 10 a quarto PA. Mas eu quero botar esse 10 a 5 em evidência. Então eu vou tirar um 10 daqui de novo. Vou dar mais um 10 para cá, ó. Então isso aqui vai ficar 10 a 5 PA mais 0,68 vezes 10 a 5 PA. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou botar ele em evidência, né? Quando ele fica em evidência, aqui fica 1 mais 0,68 vezes, né? Vou pegar isso tudo aqui, né? Vezes 10 a 5 PA, né? Botei ele em evidência. Se eu multiplicar de novo, vai dar 10 a 5 e 0,68 vezes 10 a 5 PA. 10 a 5 PA, 0,68 vezes 10 a 5 PA. Então, botem ele em evidência. Vou somar esse cara. Isso aqui vai dar 1,68 vezes 10 a 5 PA. Vai ser a minha pressão total aí no fundo, que é o que ele está pedindo, né? Isso aqui também é a atmosfera, né? Isso é 1,68. Isso aqui eu chamo de atmosfera. Então, isso é 1,68 ATM, né? Eu posso chamar também de 1,68 ATM. E agora o que ele quer? A intensidade da força atuante no fundo do vaso. Se eu sei que é a pressão, eu descobri que é a pressão lá no fundo, né? A pressão lá no fundo, que é a pressão total, é igual a essa força, que eu quero saber quem é, vezes dividido por essa área, né? Pressão é força dividido por área. Então, a força simplesmente vai ser a área vezes essa pressão que eu achei aí, né? Quem é a área? Quem vai ser essa área? Vai ser
a área desse cilindro, π R ao quadrado, né? Vezes essa pressão aí que eu achei, de 1,68. Aí a força eu vou voltar aqui, em vez de PA, vou usar Newton por metro quadrado, né? 1,68 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Aqui a área também, eu quero essa área em metros quadrados, né? A área também está em metro quadrado, né? Porque eu vou achar vou pegar esse R daqui, né? 5 vezes 10 é menos 2 metros. Então, como é que vai ficar aqui, né? Essa força vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado vezes π vezes 1,68 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. 10 a menos 4, metro ao quadrado, metro quadrado. Π, 1,68 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Cortei metro quadrado com metro quadrado, vou achar só newton, né? Claro, eu estou achando uma força. Tem que achar só a coisa em newtons. 10 a menos 4 eu corto aqui com 10 a 5, vai ficar 10 a 1, que é 10, né? Então isso aqui eu multiplico aqui 16,8. Então a primeira coisa, vamos fazer 25 vezes π. 25 vezes 3,14. 4 vezes 25, 75. Não é 75 não, 100, né? 100. Aqui é 1 vezes 25. E aqui 3 vezes 25, 75. Né? Vou somar aqui. Só sei fazer conta assim, igual lá no jardim. 0,005. Aqui vai dar 8, 7, 78,5. Agora eu vou multiplicar 78,5 por 16,8. 78,5 por 16,8. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, 64, 68. Né? Vai 6 aqui. Aqui vai dar 7 vezes 8, 56, com 6, 62. 6 vezes 5, 30, vai dar 3. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51, vai 5, 42, mais 5, 47. E aqui vai dar 7, 8, 5 de novo. Somando então vai dar 8, 8, né? Aqui vai dar 15 mais 6, 21, vai 2, 11, 13. Então vai me dar aqui 78,5 vezes, vai dar 1.318,8, né? Então eu vou achar uma força aqui de 1.318,8 newtons, né? Ou 1,32 vezes 10 a 3 newtons. Vai ser a força aí. Tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Obrigado.